Aula número 2, função do primeiro grau, também conhecida como função afim. O gráfico dessa função sempre é uma reta. Nós temos a configuração da função de primeiro grau do tipo y é igual a x mais b. No lugar do y pode aparecer o fx. Y e fx é exatamente a mesma coisa. O a tem que ser diferente de zero para a função ser do primeiro grau. Vamos ver o que é esse a. O a é o número que vem na frente do x. É chamado de coeficiente angular. Quando esse a é positivo, ou seja, maior do que zero, a minha reta é crescente. Quando o a é negativo, ou seja, um valor menor do que zero, a minha reta é decrescente. Já vimos que a função de primeiro grau é uma reta, então a gente vai olhar para o a, que é o número que está na frente do x. Agora, e o b? O b é o valor que está sem x, chamado termo independente, ou também chamado de coeficiente linear. O b é o valor que vai cortar o eixo y quando se fizer o gráfico, certo? Uma coisa interessante para a gente saber é o que nós chamamos de zerar a função. O que é zerar a função? A função é o f de x, ou seja, é o y. Zerar a função, nós vamos fazer y igual a zero. No momento que eu tenho a função y é igual a x mais b, eu vou igualar o valor de y igual a zero. Vou ficar aqui, 0 é igual a x mais b. Isolando o valor de x, eu tenho que x é menos b sobre a. O valor de x quando y é igual a zero, ou seja, o valor de x quando se zera a função, nós chamamos de raiz. A raiz é o valor onde vai cortar o eixo x. Se a minha raiz é menos b sobre a, no eixo x menos b sobre a, é o valor onde vai cortar o eixo x. Se o meu a é positivo, que é o coeficiente angular, nós já vimos que a reta é crescente. Bom, observe que a minha raiz é menos b sobre a. No lado direito eu tenho valores positivos, porque está acima do eixo x. E à esquerda eu tenho valores negativos, porque está abaixo do x. Agora, se o meu a for negativo, coeficiente angular negativo, a minha reta ela é decrescente. A minha raiz é menos b sobre a, é o valor que vai cortar o eixo x. Se a minha reta é decrescente, observe que à direita da minha raiz, a minha função é positiva porque está acima do eixo x. E à direita da raiz, eu tenho que a minha função é negativa porque está abaixo do eixo x. Com valores numéricos, fica mais fácil da gente entender. Pegando uma situação que eu tenho o a positivo e o b positivo, ou seja, meu coeficiente angular, que nesse caso aqui é mais 2, é o cara que está na frente do x, e o meu coeficiente linear mais 4, que é o cara que está sem o x, como que ficaria o meu gráfico? Vamos começar com o coeficiente linear, que é o b. O b representa onde corta o eixo y. Observe que o gráfico vai cortar o eixo y no valor igual a 4. E o a sendo positivo, que é o 2, me mostra que a minha reta é crescente. Aqui eu tenho o esboço do meu gráfico. Bom, aonde é que esse gráfico vai cortar o eixo x? Vamos zerar a função. Pega a função, o y é igual a zero. O valor de x para a qual o y é igual a zero nós chamamos de raiz. Nesse exemplo, a raiz é menos 2. Observe no gráfico que a raiz é o valor onde corta o eixo x. À direita de menos 2, a minha função está acima do eixo x. Então, a minha função é positiva. Já à esquerda da minha raiz menos 2 é negativa porque o gráfico está abaixo do eixo x. Vamos para outro exemplo. Agora, nessa situação, eu tenho o a positivo e o b negativo. O a é o 2 e o b é menos 4. O que é o b? É o valor que vai cortar o eixo y. Traz o menos 4 para cá, o gráfico vai cortar o eixo y exatamente no menos 4. Como o meu a é positivo, é 2 positivo, eu tenho que a minha reta é uma reta crescente. Onde vai cortar o eixo x?
na raiz. Nesse caso, a raiz é 2. Da onde é que foi tirado esse valor 2? Foi tirado zerando a função. Pega a função, igual a 0, 2x menos 4, passa o 4 para o outro lado, 2x igual a 4, x igual a 2. Achamos o valor da raiz. Observe que a minha função é positiva do lado direito, porque o gráfico está acima do eixo x, e a minha função é negativa no lado esquerdo da raiz, porque o meu gráfico está abaixo do eixo x. Vamos outro exemplo aqui, ó. Agora uma situação que eu tenho o a negativo, menos 2. O a negativo já sabemos que a reta é decrescente, e o b, que é o coeficiente linear, é mais 4. Ou seja, vai cortar o eixo y no valor de 4. Colocamos o 4 ali e traçamos a reta decrescente. Bom, cortou o eixo y no 4, que é o coeficiente linear. Agora, onde é que vai cortar o eixo x? O eixo x corta na raiz. Como que eu acho a raiz? Zerando a função. Coloco o 0 no valor do y e o x correspondente vai ser a minha raiz. Nesse exemplo, a raiz é igual a 2. Observe que à direita do 2, a minha função é negativa, porque está abaixo do eixo x. E à esquerda, a minha função é positiva, porque está acima do eixo x. Então, vimos o que é uma função de primeiro grau. Agora, vamos ver funções especiais do primeiro grau. Observe a primeira, função linear. A função linear, ela passa pela origem. Ela tem a seguinte característica, o b igual a 0. O que é o b? É o coeficiente linear. O que é o coeficiente angular? É onde corta o eixo y. Então, se o b é igual a 0, no gráfico vai cortar no y igual a 0. Bom, se o b é igual a 0, ficamos apenas com y é igual a x, onde o a é uma constante de proporcionalidade. Vamos fazer um exemplo prático. Cada produto custa R$20. Se eu quero saber o quanto que eu ganho, que eu vou chamar de y aqui, vai depender de quantos produtos eu vou vender. Se eu não vender nenhum, x igual a 0, o meu lucro vai ser igual a 0, a minha receita na realidade. Agora, se eu vender 10 produtos a R$20, a minha receita vai ser de R$200. Montando esse gráfico aqui, observe que eu peguei esses dois pontos. Quando x é igual a 0, y é igual a 0, que é na origem dos eixos. E quando x é igual a 10, o meu y vai ser igual a 200. Por que eu só fiz dois pontos? Porque nós sabemos que uma função de primeiro grau, ela é uma reta. E para a construção de uma reta é necessário apenas dois pontos. Dentro das funções especiais, nós temos a função identidade. O b igual a 0 e o a também é igual a 0. Daí a minha função de primeiro grau fica aqui, y igual a x. Isso significa o quê? Que ele passa pela origem também, certo? E a inclinação desse gráfico vai ser 45 graus. Por quê? Porque cada valor de x vai ser igual a valor de y. No exemplo eu tenho, se o x for igual a 7, o meu y é igual a 7. Se o meu x é igual a 10, meu y é igual a 10. Se o meu x for igual a 33, meu y vai ser igual a 33, e esta reta, que é a função identidade, vai ser uma bissetriz do primeiro quadrante. Bom, agora para a gente fechar a aula, nós veremos aqui um tipo de exercício bem comum. Determine a função f de x é igual a x mais b. Sempre lembrando que o f de x é o y. E é dado que o f de 1 é igual a 5 e o f de menos 3 é igual a 7. Observe que quem está entre parênteses, nesse caso aqui é o 1, é o valor de x. E o f de x, na realidade, é o meu y, que vai ser 5. Então, do primeiro valor f de 1 igual a 5, o x é igual a 1 e o y é igual a 5. Temos um par ordenado. No segundo exemplo, o meu x, que está entre parênteses, é menos 3, e o meu y é igual a menos 7. Eu vou pegar a função padrão, eu trouxe aqui em laranja, e vou substituir, né, os pontos que eu tenho. Nesse caso aqui, ó, f de x é igual a x mais b, eu trago para cá.
No lugar do y, que é o f de x, eu coloquei o 5. E no lugar do x eu coloquei o 1. Eu fiquei que a mais b é igual a 5. Já com o segundo ponto, o meu y é igual a menos 7. E o meu x é menos 3. Eu fico menos 3a mais b é igual a menos 7. Chegamos num sistema. Temos duas incógnitas, a e b. Precisamos de duas equações. Estão aqui. Aqui o aluno pode aplicar o método que quiser. Pode ser por substituição? Pode. Eu resolvi pegar a primeira, multiplicar por 3. Então, a mais b igual a 5 virou 3a mais 3b igual a 15. E somei com a outra, que é menos 3a mais b igual a menos 7. Corto 3a com menos 3a, fico que 4b é igual a 8, chegando o valor de b igual a 2. Com o valor de b, eu posso substituir em qualquer uma das duas equações. Resolvi substituir o b igual a 2 na equação a mais b igual a 5. Me parecia mais simples. Então, no lugar do b, eu coloquei entre parênteses o 2. Fiquei com a mais 2 igual a 5, resultando a igual a 3. No momento que eu tenho a igual a 3 e o b igual a 2, é justamente o que eu preciso para me achar a minha função. A minha função é ax mais b, sabendo que o a é 3 e o b igual a 2, basta substituir, eu fico com a função f de x é igual a 3x mais 2.